Olá pessoal, eu sou Caim Wolf para o Detetive do Improvável. Hoje iremos levar vocês ao enigmático país do Laos para conhecer o rastro do Rei Gigante e do seu misterioso povo que deixou uma planície de jarros até hoje enigmáticos e sem resposta para os buscadores de mistério. Uma terra muito sofrida, devastada pela guerra, ainda mantém suas trilhas do desconhecido. Espero que goste do vídeo e já pode aproveitar a introdução para dar aquele like se achar justo ou se inscrever no canal. Vamos ao vídeo. Espalhados ao longo de um trecho do sopé inferior da planície central do planalto Chiang-Kuang, no país do Laos, a apenas 400 quilômetros a nordeste da capital, há uma série de agrupamentos do que pode ser descrito apenas como enormes jarros de pedra, urnas de algum tipo. Os misteriosos artefatos estão espalhados por centenas de quilômetros quadrados, e existem milhares deles, variando em tamanho de 1 a 3 metros de altura, e todos eles feitos de rocha, provavelmente extraídos de alguns contrafortes, como se chama, próximos ali das redondezas. Agora, antigos e incrustados com líquen, alguns deles mostram evidências de terem uma vez tido tampas de algum tipo, mas não todas, e na maioria das vezes eles são não decorados e sem adorno com qualquer tipo de escultura ou marcações, exceto por um único frasco com uma figura humana gravada nele por razões ainda desconhecidas. Espalhados em torno destes frascos monolíticos foram encontrados ossos humanos, artefatos antigos e estranhos discos de pedra tão inescrutáveis quanto os próprios frascos. Esta é a enigmática planície dos jarros, e é um lugar estranho, quase mágico, que tem desconcertado arqueólogos e visitantes por centenas de anos. Esses monumentos estranhos estão aqui desde pelo menos a Idade do Ferro, 500 a.C., por exemplo, a 500 d.C., envoltos em mistérios e lendas, e ninguém tem muita certeza de quem os fez ou por quê, por qual motivo. Sua história é repleta de mitos e lendas até hoje ainda continua. As origens míticas dos misteriosos frascos são mencionadas nas lendas do povo da região, onde são descritas como as criações de uma raça de gigantes que dizem ter habitado e reinado aquela localidade. Nessas lendas, o rei gigante Kun Cheung os fez simplesmente para manter o álcool em comemoração a uma batalha vitoriosa pela qual haviam lutado e vencido. Depois que os outros gigantes partiram, eles simplesmente abandonaram os potes, onde permaneceram na planície ao relento para a natureza. Os potes foram primeiramente submetidos a um verdadeiro exame arqueológico nos anos 1930 pela pesquisadora francesa Madeleine Colani, que fez as primeiras observações científicas reais sobre os potes. Ela descobriu que a maioria deles era composta de arenito, mas que outros também eram feitos de granito ou outros materiais. E ela especulou que eles provavelmente eram usados para cerimônias funerárias antigas, com os discos de pedra nas proximidades, talvez marcadores, mas isso é desconhecido, é especulação. E de fato, o propósito dos jarros tem sido um quebra-cabeça até os dias de hoje. No entanto, havia contas e restos de dentes humanos encontrados dentro de alguns dos frascos e em torno deles, para suportar essa ideia da arqueóloga. Grânulos e peças de cerâmica também estavam ao redor dos frascos, servindo como pistas estranhas que não foram totalmente compreendidas.
Pesquisas posteriores, feitas por outras expedições, encontrariam ainda ossos nas proximidades dos jarros, apoiando a ideia de que eles eram uma espécie de dispositivo realmente fúnebre, com as oferendas de conta aos mortos, e foi encontrada uma caverna na região que se pensava ter sido usada como crematório, embora os habitantes locais acreditem que este era, na verdade, um enorme forno dentro do qual os frascos foram fabricados. Em 1994, o pesquisador japonês Enji Nita chegou à conclusão de que os potes possivelmente estavam lá para servir como marcadores de locais de enterro, mas, como todo o resto, é apenas uma teoria, tanto quanto a da arqueóloga francesa. Acredita-se que as urnas podem ter sido usadas para abrigar cadáveres nos ritos fúnebres, enquanto passava por um período de transferência para o mundo espiritual. Depois disso, o corpo seria cremado e um segundo enterro seria realizado, embora isso também seja outra especulação. É claro que houve outras ideias sobre o que os frascos poderiam ter sido. Uma ideia é que eles foram usados para armazenamento de alimentos, enquanto outros é que eles podem ter sido usados para coletar água da chuva, para ser usada, por exemplo, como uma fonte de água para as caravanas que passassem por aquela região, ficava um tipo de armazém, com as contas encontradas em forma de agradecimento dos que usaram essa água em sua viagem, ou mesmo usadas para oração, de agradecimento também, ou para outros fins. Então, isso tudo poderia se encaixar no fato que esses grupos de frascos parecem semelhantes a outros grupos de jarras antigas e incomuns que se estendem até a Índia e que se encontram ao longo de antigas rotas comerciais. No final, porém, ninguém realmente sabe com certeza, e esses frascos ainda estão lá como monumentos de um mistério decifrável. É lamentável que nos anos 60 e 70 tenha havido uma campanha de bombardeio implacável no Laos como parte da guerra secreta dos Estados Unidos na região. Uma tentativa de estancar a disseminação do comunismo através da Indochina, enquanto todos os olhos estavam voltados para a mais proeminente guerra, que era a Guerra do Vietnã. O Laos se tornou um dos países mais bombardeados de todos os tempos, e essa passagem exuberante foi submetida a corridas de bombardeio que deixaram para trás um terreno baldio cheio de crateras e cheio de pústulas. Isso não era bom para ninguém na área, com cidades inteiras apagadas da existência e dezenas de milhares de mortos, e certamente também não era bom para os potes, para esses vasos, com muitos deles destruídos ou danificados, muito além do que o reparo poderia trazer de volta. Também sobraram centenas de milhares, estimado em milhões de unidades, de bombas de fragmentação não detonadas enterradas no interior da Terra, à espera de desavisados. Na verdade, é por esse motivo que muitos dos locais dos frascos são fechados ao público e é considerado um dos sítios arqueológicos mais perigosos do mundo. Estima que cerca de 50 mil laosianos inocentes foram mortos por esse morteiro não detonado desde 1964. E a Terra é considerada, na maior parte, envenenada pelo espectro sempre presente da morte na forma destas bombas escondidas. Extensas campanhas de liberação ajudaram a demarcar certas áreas como seguras, mas a área em geral é uma zona de perigo letal que prejudicou ainda mais os estudos sobre a origem desses enigmáticos potes. Além de tudo isso, os próprios turistas, que são limitados a apenas alguns poucos locais, sítios, também são conhecidos por causar danos aos frascos. A atividade humana fez um trabalho incrível ao eliminar esses potes, algo que milhares de anos não podiam fazer, e torná-los inacessíveis. E nos perguntamos quanto tempo essas incríveis esquisitices históricas estarão por perto para serem estudadas. Nos tempos modernos, esses frascos permanecem em grande parte tão misteriosos quanto sempre foram, e ainda conseguem gerar debate e discussão. Para aqueles que querem vê-los por si mesmos, há vários locais abertos para o público,
para visualização, visitação, com áreas claramente delimitadas que estão livres, né, dos riscos das bombas que não explodiram. Mas não se pode abalar a sensação de que estar a poucos metros de distância dessa zona pode ser realmente uma morte certa. Não se pode descartar. Acrescento ainda um triste elenco a este lugar onde antigamente esses antigos povos se ocupavam de seus misteriosos negócios de instalar esses maciços jarros de pedra sem medo de bombas e cujos mistérios permanecem perdidos no tempo. Muito bem. Assim, pessoal, esse tema dos jarros, da planície dos jarros, nos remete a uma ideia de uma civilização antiquíssima. É só mais um testemunho, é só mais um ponto no mundo onde a história oficial esbarra, não consegue ser encaixada. Simplesmente o que responde, a única coisa que parece ser mais ligada e responde pela existência de tais objetos ou de tais construções misteriosas que nós vemos em toda a superfície do globo, as únicas coisas que podem testemunhar são as lendas. E muitas das lendas são ignoradas pela arqueologia oficial, infelizmente. Eles tiveram que algumas vezes tirar o chapéu para desbravadores e para caçadores de lendas. Um exemplo famoso é o descobridor de Troia, que contra toda a questão, toda a argumentação dada pela arqueologia, ele pegou e seguiu o livro de Odisseia de Homero, considerado lendário de capa a capa, e achou a localização de Troia, que também era considerado lendário, e tantas outras coisas. Hoje, nós, os pesquisadores do realismo fantástico, da chamada arqueologia proibida mais especificamente, somos zombados e evitados, muitas vezes até vítimas de chacota na internet, quando nos expomos, dessa forma expomos essas ideias. Mas estudo é assim mesmo, você tem que partir de um ponto e às vezes o ponto é algo absurdo para os pesquisadores. Robert Charroux foi um dos poucos, o grande mestre do realismo fantástico, na minha opinião, embora não seja seu fundador no mundo, mas ele conseguiu entrar também para a história da arqueologia oficial francesa, partindo de ideias absurdas e achando sítios arqueológicos, ganhando assim seu reconhecimento. Claro que a maior parte das suas ideias são consideradas ainda lenda ou um devaneio por muitos arqueólogos. Mas a trilha dos jarros, para mim, a planície dos jarros, para mim, que sobreviveu ao horror da guerra, e a crítica no vídeo está clara, né, as múltiplas agressões que a guerra, que eu considero a maior tragédia da humanidade, do ser humano, possa trazer, vai além das típicas os primeiros prejuízos de vidas humanas, prejuízos de riquezas, de culturas que nós imaginamos, e vamos até para prejuízo ao realismo fantástico e esses curiosos artefatos que estão espalhados pelo globo. Quantos sítios, quantas cidades perdidas foram destruídas, né, em nome do progresso, em nome da paz e em nome dos governos. Várias cidades, por exemplo, da Índia, cidades perdidas, foram encontradas ao longo da construção da via férrea principal que liga o continente pela Índia, e hoje são dormentes que ligam os trilhos de trem. Isso é claro, isso é reconhecido, inclusive pela história oficial. E aí nós estamos vendo esse caso que, para mim, da planície de Jarros é a mesma importância de um Stonehenge, das pirâmides. Eles são testemunhos de uma era que a história não sabe como encaixar, como justificar. Uma era, como diz a lenda, de reis gigantes, que tinham suas culturas, suas batalhas, seus calendários perdidos
na memória da noite e dos tempos. É isso, esse é sempre esse nosso convite a vocês pesquisarem o tema abordado e outros temas aqui citados, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje e continuem nos acompanhando nessa viagem. Se alguém tiver a oportunidade de ir ao Laos, visite com segurança os jarros, tirem suas conclusões, tirem suas fotos, pode mandar para a gente, é um prazer receber essas informações de vocês e sugestões para temas de vídeos futuros. Estou aqui sempre agradecendo a contribuição de vocês, a vocês estarem visitando nosso canal, e é isso. Aguardo vocês até o próximo vídeo. Visitem também o nosso blog, dê o seu like e se inscreva no canal para ser avisado sempre quando um novo vídeo estiver, ok? Muito obrigado sempre e até o nosso próximo vídeo.